Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui, nesse momento, nesse diálogo aberto, dentro da Semana Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em alusão ao dia 30, né, que é o Dia Nacional. E o CETRAP, então, tem uma grande alegria de recebê-los e recebê-las para conversarmos, a partir de agora, sobre a realidade de tráfico de pessoas, sobre a questão da pandemia, sobre as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? E para que possamos, então, ser, assim, esse aporte, esse canal de, de partilha desta realidade. Então, às vezes, as pessoas não, né, não gostam muito de tocar no assunto, mas a realidade está aí. Então, eu passo a palavra, né, para a Estela, e para o Mote e para a Andrea, para poder continuar esse diálogo. Estela, com você. Está fechado, Estela. Pensa na confusão que está aqui com 3 troços abertos. Boa tarde a todas e a todos. Nós pensamos nesta reunião ampliada do CETRAP com as pessoas que se sentissem sensibilizadas por um tema que nos é muito caro e que nós sabemos que, diante dessa realidade brasileira que nós estamos vivendo, há uma possibilidade grande que o tema caia em desuso, muito embora ele exista, né? A situação de total desestruturação das políticas de enfrentamento ao tráfico de pessoas tem feito com que muitos de nós comecem a pensar se é que a gente vai continuar lutando. Então, este ano a gente teve, desde o ano passado que nós estamos fazendo isso, mas esse ano a gente, inclusive, mudou a chamada do nosso Face, do comitê, que nós não dizemos mais que tráfico de pessoas erradicar é possível, mas enfrentar é necessário, né? Enfrentar é preciso. E isso nos motivou a pensar um pouco por onde fazer o enfrentamento nessa realidade que nós estamos vivendo. Então, hoje a gente quer compartilhar com o pessoal que está aqui conosco, então, especialmente gostaria que as pessoas se apresentassem para nós sabermos quem está agora conversando aqui conosco. Vamos começar, Elivaldo. Elivaldo, fala para nós de onde você é. Boa tarde a todos. Eu sou conselheiro municipal dos direitos da criança e do adolescente em Coxim, Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Elivaldo. Seja bem-vindo. Rocha. Oi, Dani. Vai então você, daí a gente volta no Rocha. Pode ser conseguir aqui. Oi, Rocha. Boa tarde, eu sou o delegado Rocha, delegado da Polícia Federal, atualmente lotado aqui na Superintendência do Mato Grosso do Sul. Olha, seja bem-vindo. Sou o chefe da DELINCHE, delegacia responsável aqui pela essa matéria aqui na circunscrição da Superintendência, entendeu? E estou à disposição para ouvi-los e para participar da reunião. Que bom tê-lo conosco, viu? Sim. Vai, Dani. Eu sou Daniela Osório, sou defensora pública federal, trabalho como defensora regional de direitos humanos aqui no Mato Grosso do Sul. Tenho assento no CETRAP, tenho assento no SERMA, estou aqui a DPU nos comitês de direitos humanos e, enfim, essas temáticas. Obrigada, Dani. Sempre conosco, né, Dani? Neila. Boa tarde, amigos. Eu me chamo Neila, sou defensora pública estadual.
Eu estou sempre envolvida nessas questões de direitos humanos, a Defensoria tem o assento no CETRAP também, e ultimamente eu tenho me dedicado mais em relação às circunstâncias de vida dos indígenas, tenho me dedicado mais a isso, tentando minimizar as dificuldades da vida deles. É uma proposta meio complicada, mas é no que eu estou empenhado ultimamente. E agora, com o atropelo do Covid, nós estamos 24 horas por dia pensando, discutindo, debatendo e tentando resolver essa questão. Obrigada, Neila. Seja bem-vinda. Graça. Graça, está mudo. Continua mudo, Graça. Continua mudo. Deu certo agora? Agora sim. Ok. Boa tarde a todos e todas. Aí, atendendo aí um convite, uma convocação do MOT, está assistindo aí, é uma oportunidade, porque o tema realmente me empolga, me entusiasma e atualmente me deixa muito preocupada com os próximos acontecimentos. Estou aqui para ouvir e observar vocês aí, aprender com certeza com tanta gente boa. A Graça é arquivo, né, a Graça? Quase um HD externo da história da luta dos direitos humanos de criança e adolescente, né, Graça? Que nada, Estela. Estamos todos juntos aí. Certamente que nessa luta, no mesmo barco, né? No mesmo. Ivonete. Oi, Ivoneide. A Ivoneide. Fala, querida. Centro Pop de Dourados. Isso, estamos aqui no Centro Pop, no período de trabalho, fomos liberadas para assistir, participar. Estamos aqui atendendo a população de rua, e aqui em Dourados, e essa temática do tráfico de pessoas para nós é muito importante, porque lidamos com vários tipos de públicos, e nessa questão também do tráfico de pessoas sempre chega a algumas denúncias, né? E é muito importante essa discussão. Vamos aí, somando nossas forças. Estou aqui com a minha colega também de serviço, a Stacy, a nossa psicóloga, está aqui também. E olha, estamos aí somando forças para poder participar aí, em conjunto. Bem-vinda, Stacy, bem-vinda. Quem que está aí com você? Stacy? A Stacy, nossa nova psicóloga aqui do Centro Pop. Bem-vinda, Stacy. Rosseto. Oi, Rosseto. Fernando Rosseto. Cadê você? Pronto, tá me ouvindo? Tô. Eu sou policial rodoviário federal e eu participo da Comissão de Direitos Humanos aqui do Estado. É isso. Que legal. Linara! Oi, Linara! Tudo bem? Como está de frio de Santa Catarina? Frio. Particularmente o dia está bem feio, bem nublado, bem frio. Bom, sou Linara, sou jornalista, sou colaboradora da Escola de Conselhos. Venho também por um convite do MOT, né? Como a Estela mesmo disse, eu estou em Santa Catarina, Florianópolis hoje, em função do doutorado, né? Eu sou doutoranda em jornalismo e pesquiso jornalismo e direitos humanos, então, claro que essa é uma pauta extremamente urgente e importante também para eu assistir e aprender com vocês nessa tarde. Ai, que bom, seja bem-vinda. Eu não sei quem é que está linkado como LGK5. Eu não sei quem é. Quem é? Oi, é você. Se apresenta para nós. Oi, sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Estou de psicologia, né? E estou aqui hoje para aprender, porque o último evento que teve eu não pude participar. Aí hoje eu me programei e eu estou aqui para aprender com vocês. E como é seu nome? Helena. Helena. Bem-vinda, Helena.
Obrigada. Doêmia, está aí, Doêmia? Ou então, essa pessoa chamada Redmi. O que será que é Redmi? Oi, Estela, estou aqui. Oi, Doêmia. Seja bem-vinda. Tudo bom, vovó? Parabéns por ontem. Então, eu sou Doêmia Essene, eu sou da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Eu estive ausente nas últimas reuniões, a Renata, que foi por mim, porque coincidiu com outras reuniões, e agora nessa fase é tanta live que coincide as lives, a gente não sabe nem o que fazer. Eu tenho agora uma também de depoimento especial, então a gente fica assim, ai meu Deus, para que lado que eu vou? Mas como é que a gente vai dar conta, né? Muito bom estar aqui com todo mundo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Oi, Laura. Se apresenta, Laura. Laura, se apresente. Oi, eu sou a Luana. Na verdade, a André Oi, está com uma Luana. dificuldade para entrar. E aí eu estou tentando auxiliar ela. Desculpa, viu? Ai, tá tudo certo, Luana. Enisete, você é Enisete de Mundo Novo? Oi! Oi, Enisete! Tudo jóia, Estela? Tudo bem? Seja bem-vinda, Enisete. Obrigada, meu anjo, obrigada. Estou representando aqui, eu sou do NUCRES, que é do Núcleo do Serviço Social de Mundo Novo, MS, tá? Ai, que coisa boa! Fico feliz. Isso, tá? Agora eu estou aposentada, Estela, né? No Serviço Social da Assistência Social, né? Do SUAS. Estou atuando aqui no CRES, tá? Estou ajudando o CRES. Que bom! Que tá? bom, assim você repassa essa discussão lá na sua Comissão de Direitos Humanos, né? Sim. Você, Ivanete, está tudo aqui. Moro na fronteira, né? Fronteira aqui com o Paraguai, né? Mundo Novo. Sim. Tá? Que bom. Então, para mim é importante participar. Obrigada, viu? Um abraço. Saudade de você. Tiago, você está aí, Tiago? Oi, Estela, tá me ouvindo? Ai, que felicidade você! Sou eu. É uma alegria poder participar e poder aprender. Então, deixa eu me apresentar para o grupo, né, Estela? O grupo não sabe de você. O grupo não me conhece. Então, gente, eu sou de São Luís do Maranhão, eu não vi ainda nenhum representante do Nordeste, né? Não, então, não tá nenhum aqui. Tem a Graça Gadelha. A Graça Gadelha. A Graça aí, ó, a Graça Gadelha. Sim, então depois a gente vai trocar figurinhas, com todos, na verdade. Então, eu tive uma experiência com relação à questão do tráfico de pessoas, em especial com o tráfico de mulheres, na minha tese de doutorado. A Estela, inclusive, acompanhou esse processo, nós fizemos quase juntos, não foi, Estela? Esse processo super doloroso da tese, e aí pesquisando muitas coisas em comum, e eu pesquisei o tráfico de mulheres, especificamente o tráfico sexual, né? Identificando e problematizando as políticas públicas brasileiras de enfrentamento ao tráfico de mulheres. Então, esse foi o meu contato, que foi na tese de doutorado em políticas públicas na Universidade Federal do Maranhão. E eu acho que esses espaços são fundamentais para que a gente conheça um ao outro e também para que a gente amplie também as nossas pesquisas, né? Conte as nossas experiências e fortaleça as experiências, a exemplo das experiências aqui no estado do Maranhão. Eu não estou envolvido institucionalmente com as experiências de tráfico, de enfrentamento ao tráfico no meu estado. Embora eu tenha o tráfico como objeto de estudo, que eu gosto muito. Então, esse espaço aqui é um espaço para a gente fazer essas trocas e aprender em primeiro lugar. Obrigado, gente. Obrigada a você, Tiago. Enilda, está aí, Enilda? Oi. Oi, Enilda, seja bem-vinda, companheira. Oi, Estela. Então, né, penso que num momento como este, a gente não pode mesmo deixar passar uma roda dessa, passar em branco, né? Falando de direitos humanos, em tudo que a gente está vivendo. Acho que não preciso falar mais nada.
não tenho militância, mas sou super sensível a essa questão. Obrigada, Enilda, seja bem-vinda. Nós temos a Amanda, agora, Amanda. Amanda, Ana Carolina e Ednei. Olha só. Vamos lá, gente. Se apresentem. Oi, Amanda. Oi. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu sou do interior de São Paulo, mas agora estou em Foz do Iguaçu, no processo de mestrado. Ai, que delícia de saber isso, Amanda. Ai, muito bom te rever também, mesmo que dessa maneira, Estela. E estou continuando pesquisando sobre tráfico de pessoas, especificamente de mulheres. E passei por Dourados, tive um contato aí em Campo Grande, no CETRAP. E quando fiquei sabendo dessa conversa, fiquei muito animada. E estou aí para trocar as experiências e aprender com vocês. Oi, Ednei, você está aí? Ednei e Ana Carolina. Dela. Oi. Pode ser eu? Pode, Bia. É que eu já ia deixar para você começando, já fala. Gente, chegou agora, está conectando agora a Nayara e eu não sei, Thelma Rosalina. Tá? Aí, na sequência, a gente pede que as pessoas se apresentam, abram e se apresentem. Eu vou falar antes o objetivo, Bia, que daí seja a emenda com a galopeira, tá? Olha, para os de fora que não sabem o que é emendar com a galopeira, é que quando o baile está meio desanimado, o grupo da música paraguaia emenda com a galopeira e todo mundo sai dançando, tá, gente? Aqui o emenda com a galopeira é vamos pegar no ritmo. Quando nós discutimos essa reunião ampliada, gente, nós tivemos como foco a discussão da relação entre tráfico de pessoas e população em situação de rua. Então, fizemos contato com Dourados, fizemos contato com o Centro Pop de Campo Grande, que é o Artêmio, que eu não sei aonde que está, que até agora não entrou aqui, a Giane, que trabalha no CETREME, pessoal de Dourados e o consultório na Rua de Campo Grande. Então, está conosco a Bia, Maria Beatriz Maia, que vocês estão vendo aí, que é do consultório na Rua de Campo Grande. Então, a gente vai pedir para ela inicialmente expor, depois vem o Centro Pop de Dourados, falando para nós das suas experiências, quando é que encontra as situações de tráfico de pessoas na questão da atenção à população em situação de rua. A partir da fala das duas, a gente vai abrir para as nossas intervenções, e aí todo mundo vai se inscrevendo. Faz assim com a mão, gente, eu enxergo vocês aqui. Ou o Mote aí, né, Mote? Cadê você, Mote? Você está aí, né? Eu estou vendo tá? tudo, estou ouvindo tudo. Ah, então tá, beleza. Tá, gente? Então eu vou desligar. Bia, por favor, se apresente e já coloque para nós como é que é essa sua observação sobre o tráfico de pessoas, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer discutir, né? Um tema tão importante, convidar ela. Bom, eu sou a Bia, sou coordenadora. Bia, está tendo interferência. Está tendo interferência. Liga e desliga seu microfone, por favor. Isso, agora liga de novo. Aí. Oi, melhorou? Agora, melhorou um pouco. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou Bia Maia, coordenadora na Rua de 2013. Em algumas situações que já conversadas com ela previamente, que nós vemos em relação à questão de tráfico de pessoas, a Comissão Consultório iniciou em 2014 com uma situação de venda de bebês, né? Com mães usuárias de álcool e outras drogas. E foi uma situação assim que a gente teve
fazer todo um trabalho em relação a isso, né? E acabou que a gente conseguiu fazer com que a pessoa que está envolvida nesse tráfico de bebês e continua ainda respondendo por essas questões. Isso eu em 2000. Bia, para um pouquinho, Bia. Bia, para um pouquinho. Está muito quebrada a sua voz. Tenta ligar o microfone de novo. Desligar. Isso. Vai. Liga o microfone, Bia. Isso. Oi. Mas eu acho que é uma questão da internet, né? Melhorou, pode. Não, não Bia, melhorou. será que se abaixar o volume não melhora? Oi, melhorou? Melhorou. 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 Não, voltou, voltou. Você vai ter que ficar com a mãozinha onde você estava. Muito em relação à questão da internet mesmo. Vamos lá. Falei ou não? Muito eu pouco. Repito? Aquela história do bebês. Começa dali. Então, nos meados de 2014 e 2015, uma das nossas mulheres em situação de usuária, né, pessoa em uso de álcool e outras drogas, e a gente já fazia um acompanhamento com ela, onde elas não colocaram o bebê para uma traficante. E aí, em relação a isso, com ela e com algumas pessoas que Bia, desculpe te interromper. Em relação a essa situação específica. Bia, desculpe te interromper. É o seguinte, eu percebi que quando você mexe a cabeça, é que faz uma variação do microfone. Tenta não mexer a cabeça, congela. E aí acho que aí talvez é o fio, entendeu? Que está mal apontado. Congela! Congela e fala. Tá bom, Monte. Tá bom. Vamos lá. Então, essa pessoa, né, a gente fazia um acompanhamento com ela e após ela ter tido o bebê, essa traficante tinha entrado em contato e tinha todo um aparato por trás disso. Inclusive, ela tentou comprar um outro bebê numa outra região da cidade. E aí nós fizemos uma força-tarefa e essa senhora conseguiu ser presa. E continua recebendo um processo em relação a isso. E aí o consultório foi acionado para fazer o depoimento e tudo mais. Neste ano, assim, nós não temos uma história muito de pessoas em situação de tráfico, mas por incrível que pareça, né, esse ano nós atendíamos um rapaz na região da rodoviária e aí nós descobrimos que ele tinha sido pessoa em situação de tráfico, fazia 8 anos que ele não encontrava o pai, e um pessoal da Universidade Federal conseguiu, através de uma força-tarefa, junto com o pessoal também da Secretaria de Assistência daqui, a gente conseguiu localizar o pai, viu uma foto do menino, e a gente conseguiu fazer, quer dizer, na verdade, foi mais um trabalho da Universidade Federal, conseguiu fazer esse contato e esse pai veio buscar esse menino
e comprovou que ele tinha sido vítima de tráfico de pessoas. Fazia 8 anos, né, que ele estava fora da cidade dele, o pai não tinha notícia nenhuma a respeito, e aí, esse ano, ele foi reconduzido à família. Frente a essas duas histórias, a gente vê como que, às vezes, a gente realmente está, de uma certa forma, despreparado e, às vezes, algumas situações nos passa muito despercebido. Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente estar conversando realmente sobre isso, porque nós temos pessoas que hoje a gente atende que não tem, digamos assim, tem documento, a gente não há documento nenhum. Já fomos, a Secretaria de Assistência Social já fez junto com o setor de segurança pública para ver se conseguia localizar e não tem nada da pessoa. Isso nos leva a pensar se essas pessoas não foram vítimas de tráfico de pessoas, né? A gente tem se questionado muito isso e tem tomado muito cuidado em relação a essas questões, porque é impossível essa pessoa né? A gente já fez papiloscopia e a gente não consegue localizar até para a gente poder dar um encaminhamento na questão de documentação. O consultório na rua existe desde 2013, né? É um equipamento da Secretaria de Saúde do município ligado à atenção básica. E a gente faz os atendimentos in loco. Então, a gente leva o atendimento da saúde a essas pessoas que estão em situação de rua. E o objetivo, além de ser uma escuta, fazer o acolhimento dessas pessoas, é poder trazê-las para que ela tenha maior facilidade de acesso, não só aos serviços de saúde, mas ao serviço da rede pública, né? A Secretaria de Assistência, a questão da saúde mental, aos órgãos de segurança pública. Então, o consultório faz esse papel. Tá? Muito bom estar aqui conversando. Eu gostaria de escutar vocês nessa questão, algumas possibilidades, como é que o que a gente tem que mais se atentar, né, nessas questões, que a gente possa vir realmente fazer um trabalho mais efetivo a essas pessoas que puderem estar em situação de tráfico e acabam, não sei se conseguem sair ou por algum problema ou outro é largado em qualquer lugar desse país e acaba chegando aqui, né? E não acaba se perdendo por uma questão de um transtorno mental ou alguma outra situação. Então, assim, seria interessante que vocês que têm mais experiência pudessem nos orientar mesmo em relação a isso, tá bom? Por enquanto, acho que é isso. Aí a gente vai conversando mais. Ô, Bia, em relação a esse caso de 8 anos aí que você se referiu, era uma pessoa do Paraná? Então, eu vou contar um pedaço dessa história junto com você, posso? Eu fui... Pode, vocês têm as condições de falar do que eu, né? Porque a gente realmente não tinha se tocado em relação a isso. Né? Eu recebi um ato de uma pessoa que é da Secretaria de Direitos Humanos de uma cidade do interior do Paraná. E ela pediu para que eu tentasse localizar esse rapaz aqui, junto com a rede de assistência aqui, de proteção. Um amigo dele de infância conseguiu vê-lo por um acaso, fazia muitos anos que não o via, e tirou uma foto dele na rua e mandou para a irmã dele no Paraná. E eles estavam à busca desse rapaz há 8 anos, né? E a irmã ficou emocionada, porque realmente o irmão estava vivo, estava aqui, ela não tinha a mínima ideia de onde o irmão estava. Eles tinham essa desconfiança que ele tinha sido traficado, né? Porque ele é deficiente auditivo. E aí eu acionei a rede do município
o CRAS e o CREAS e o Centro POP, através da Proteção Especial da SAS, para tentar localizar, e acho que eles te acionaram também, e foi localizado, né? E aí nós tínhamos um problema sério, que era como transportar esse rapaz para a cidade de origem dele, né? E o município aqui não dispunha de recursos, essa coisa toda, e ele sendo maior de idade, muito difícil transportar uma pessoa nessas condições, né? Mas aí depois, acho que uns 10, 15 dias, acabou vindo a família. Mas isso foi assim uma coincidência incrível. Nós tivemos a sorte de um amigo de infância dele, que está morando em Campo Grande, encontrou, fotografou, e quando ele fotografou, o amigo identificou que ele tinha reconhecido. Ele fugiu do amigo, de imediato ele sumiu do amigo, né? E aí o amigo mandou para a irmã, então, a foto lá no Paraná, e ela acionou a rede, por conta, alguém disse que eu era do CETRAP aqui, e aí então nós acionamos a rede de proteção, né? Então a universidade entrou nessa história por esse caminho, e foi uma incrível coincidência, né? Até do amigo encontrá-lo aqui na rua, na esquina do supermercado. Eu tenho até a fotografia no meu WhatsApp, né? Ele perto do supermercado. Então vamos lá, Estela. Bom, gente, agora a gente vai ouvir o pessoal do Centro POP lá de Dourados, né, que desde que a gente começou o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que a gente vai para os eventos do Centro POP de Dourados, ou sobre população de rua, ou sobre direitos humanos, a gente sempre tem uma super interlocução com o Centro POP de Dourados. Então, a gente vai ouvi-los agora nessa experiência do encontro entre o Centro POP e a questão do tráfico de pessoas. Pode falar, Pompa. Boa tarde, Ivoneide, assistente social do Centro POP. Nós aqui, no período dessas questões de pessoas em situação de tráfico, por diversas vezes foram localizadas em situação de rua, e nas escutas qualificadas que foram feitas aqui no centro, essas pessoas, através de alguma abordagem ou por pessoas populares que indicaram esse serviço, passamos a entender e compreender a realidade de cada pessoa que chega aqui e se trata de uma questão como essa, que é gravíssima. Então, muitas vêm por questão do próprio aliciamento mesmo, ou por ilusão, né? Ou as pessoas chegam aqui de outros estados, na maioria são de São Paulo, Paraná, vem em questão de que outras mulheres, outras pessoas também homossexuais, que sofrem algum tipo de violência e vêm até nós buscar o apoio. Então, nós tivemos um caso mais recente, foram duas pessoas homossexuais que veio através de uma entrevista, de uma propaganda pela internet. Elas estavam iludidas para colocar o processo de prótese, silicone, e pela internet identificou que era aqui em Dourados e pegou o único recurso que tinha e veio para este local. E neste local, quando chegou, né, não era nada que foi feito na propaganda pela internet, e se colocou em situação de exploração sexual dentro do próprio local pela a pessoa que fez a propaganda, e fazendo como as pessoas foram passadas a ser enganadas diante desse fato, elas sofreram violência, elas ficaram elas tinham cabelo muito comprido, cortaram todo o cabelo dessas pessoas e simplesmente jogaram elas na rua. Foi quando ela foi localizada através de populares e trouxeram até aqui. Então, os familiares não sabiam da situação ocorrida, e o município também sem recurso para garantir o apoio integral, que é o retorno à família. Buscamos acolher na Casa da Acolhida, foi feita a proposta do acolhimento, para que pudéssemos acalmar aquela situação que estavam sofrendo. Então, assim, a gente vê com muita tristeza essa situação de risco que essas pessoas correm, e faz com que elas fiquem sendo iludidas dessa situação. Ainda bem que
no momento, nós somamos as forças junto com a alta complexidade e conseguimos localizar os familiares e que através de uma igreja lá da região do interior de São Paulo, não me recordo a cidade, mas não seja o interesse no momento, e assim, essa igreja comprou as passagens para essas pessoas retornarem e, através daqui, articulado com a equipe da Casa Acolhida, fomos até rodoviárias, encaminhamos, porque elas corriam risco de vida, porque a aliciadora do processo, ela estava procurando essas pessoas, porque elas foram até a delegacia, fizeram o boletim de ocorrência, né? Por causa do risco que elas poderiam correr até na estrada. E pelo que a gente, assim, até o encerrar esse processo, a gente conseguiu que essas pessoas nos entrassem em contato e que chegaram com vida, né? Então, assim, foram pessoas que correram risco de vida aqui no município, e como muitas outras pessoas também não chegam para nós, porque muitas vezes elas encontram outras estratégias, dali da onde está, pedem carona e vão embora, e infelizmente é uma realidade muito difícil que nós vivenciamos aqui no município. Outra também, que a gente busca também encontrar alguma solução dos casos das pessoas que estão na região da Grande Dourados e que são colocadas em situação de rua aqui, sem nenhum documento, com situação de transtorno mental, e a gente não consegue identificar quem são essas pessoas. Nós temos vários casos de pessoas que vieram de outros estados e municípios e nós não sabemos quem são essas pessoas. E aí, diante desses fatos, nós buscamos, junto com a Defensoria Pública, junto com a Delegacia de Identificação, identificar e procurar encontrar solução para esses casos, de pessoas que chegam aqui no nosso município e nós não conseguimos identificá-las. E a Defensoria Pública entra via judicial para poder mapear pelo todo o Brasil a identificação dessa pessoa. É uma força-tarefa muito intensa que buscamos junto à garantia de direitos, a Rede de Garantia de Direitos. E essa é um pouco da experiência que nós vivenciamos aqui no Centro Pop de Dourados. Tem outras mais, a gente aqui, assim, eu não estava preparada, mas senão a gente ia fazer uma lista, né, de pessoas que passam por situação de risco aqui no nosso município, porque temos aí um processo de fronteira também aqui, que é muito grave também, as pessoas vêm na ilusão, né? Mas, assim, é um pouco que a gente vivencia aqui, tá? Não sei se eu pude contribuir um pouco com essa nossa live aí, e estamos aqui para somar e dar aí um feedback aí para vocês, tá bom? Era isso. Obrigada, Ivaneide. A gente já vai abrir para essa discussão, mas eu queria fazer um pouco a síntese do que a gente tem percebido junto aos serviços que atendem população em situação de rua. Num debate que teve recente sobre meninos e meninas em situação de rua, o debate se centrava, sobretudo, no controle dos corpos dos meninos homossexuais, né? Os meninos homossexuais, especialmente um pouco isso que a Ivaneide fala, nesse processo de transição do corpo, dessa redesignação física do corpo e o sonho, né, do implante de silicone e de colocação de próteses que vão em busca de diferentes tipos de serviços muito longe. Campo Grande era uma central, eu não sei se continua sendo. O pessoal hoje perguntou o que você vai falar na live. Eu falei, vou falar um monte de coisa, eu não sei, né? Eu não sei se Campo Grande continua sendo um lugar de chegada de jovens homossexuais, especialmente masculinos, que estão redefinindo seus corpos para o feminino, né? E essa é uma realidade, porque o preconceito nos seus municípios ele é tão vil que os jovens saem do seu município para ir em busca das capitais, onde a gente vai ter esses serviços alternativos, não gosto dessa palavra, não, mas, enfim, esses serviços não regulamentados
de redesignação corporal. Então, este é um público bastante presente e que, em situação de falta de condições financeiras para o financiamento dessa transição corporal, acabam ficando em situação de rua ou buscando trabalho em situação de rua, especialmente no mercado sexual. A outra coisa que eu levantei, gente, nos últimos 15 dias, queria dizer que a Covid mudou esse cenário, mas eu não acredito que terminando a Covid, sei lá, daqui 2 anos, né, esse cenário vai mudar, que é o entorno dos serviços onde atende população em situação de rua. Então, em torno dos centros POPs, em torno dos CREAS Centro, onde fica também população em situação de rua e que atende essa população, né? Tem os pessoas que já são capacitadas, literalmente capacitadas, para o aliciamento de homens em idade de trabalho para o trabalho escravo, né? Não sei se o Jonas já está aqui conosco, mas havíamos conversado como é que a gente faz o enfrentamento a partir dos centros POPs na questão do aliciamento dos homens para o trabalho rural especificamente. E o outro público que eu acho que interessa bastante a Neila, né, Neila, que está aqui, mas também interessa a quem está trabalhando um pouco mais na área da infância, que são as gestantes grávidas, como traz a Bia, né? Os consultórios na rua, que eu não sei quantos são, Bia, são 4? Acho que são 4 em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Ponta Porã, Dourados tem consultório na rua? Não lembro. E Corumbá, que eu sei que tem, né? Eu sei que Ponta Porã, Corumbá e Dourados e Campo Grande tem. No centro, Dourados tem consultório na rua, Ivone? Não? Então, Dourados não tem consultório na rua. Três Lagoas devolveu o dinheiro porque não quer consultório na rua. Então, esses 3 consultórios na rua, eles começam a perceber o trabalho de organizações ditas, né, caritativas, caridosas, humanitárias e tudo, no acompanhamento de gestantes em situação de rua, com dependência química, em situação de rua, ou com alguma IST, e ela vai acompanhar, e no final disso, essa mulher vai ter todo um acompanhamento e ela vai acabar doando o seu bebê, né? Então, essa situação da população de rua é o que a gente quer trazer para o debate de hoje. Eu sei que o Tiago gosta muito da discussão do biopoder, né, Tiago? Então, a gente vai abrir agora, gente. Eu acho que tem outras pessoas que também gostariam de falar sobre essa situação que a gente está vivendo. Já é uma situação que nós temos desde sempre no Brasil, que é a história dos bebês para adoção, né? Ah, tá. Eu queria só lembrar uma outra realidade que foi trazida por um município que fica na BR-163, que não é o seu, viu, Elivaldo? Mas é um dos municípios que fica na BR-163 e que dizendo da necessidade de ter pontos de apoio perto da estrada, porque grande parte das secretarias de assistência social fica dentro do município. E esta população que está fugindo do trabalho escravo, geralmente está nas estradas tentando fugir e não tem uma abertura para procurar ajuda, não sabe como procurar ajuda. Foi feito um atendimento de um município aqui pertinho, de Campo Grande, de um rapaz que estava correndo e à noite chegou nesse município, foi dormir na praça, foi abordado pela polícia, pediu, pelo amor de Deus, que no outro dia levasse ele para assistência social. Então, ele tinha um certo esclarecimento e acabou sendo atendido. Mas grande parte da população que está fugindo do trabalho escravo não tem esse atendimento tão rápido quanto a gente gostaria que tivesse. Agora, a gente vai abrir para a nossa conversa. Eu não sei, eu vou olhar aqui a hora, acho que a gente vai ter, né? A gente tem mais ou menos uns 30 minutos para a gente conversar hoje ainda sobre isso. Pode ser?
Ok. Quem gostaria de começar falando? Eu só queria chamar a atenção. Oi, Mote. Eu queria chamar a atenção para um outro fenômeno. Há cerca de uns 3 anos, eu recebi também um pedido muito parecido com esse do Paraná, se eu conhecia alguém no Amazonas, porque tinha uma adolescente tinha sumido de casa e a mãe desconfiou, por acompanhar o Face dela, que ela estava em Manaus. E aí eu acionei a rede de contatos de Manaus, a Delegacia da Infância, o CREAS, e me indicaram também uma irmã, a irmã Valme, que é uma pessoa que trabalha com a questão do tráfico de pessoas. E a irmã Valme é realmente uma pessoa muito agitada, embora seja uma pessoa idosa, mas ela é agitadíssima, tem uma energia fantástica. E ela fez um trabalho árduo junto à rede, principalmente em relação à Delegacia da Infância, para tentar localizar, porque a gente conseguiu descobrir até o nome da aliciadora através do Face da aliciadora, que depois ela desativou. Mas acabou que a gente encontrou essa menina em Manaus, né? E o golpe é o seguinte: os aliciadores ficam acompanhando rede social de adolescentes e, percebendo insatisfação familiar, eles começam a fazer essa aproximação, pede para ser amigo na rede social, e aí começa todo um trabalho de aproximação, criando uma confiança, né? Uma cumplicidade, porque fica sabendo de coisas que o adolescente normalmente não fala em casa, e aí ele encontra a solução para a felicidade daquele adolescente, começa a prometer e tal. E aí isso foi feito, inclusive, na vigência ainda do estatuto anterior, que teve uma mudança no estatuto agora que exige autorização dos pais, né? Acima de até 14 anos, né? Então, é uma coisa que deve estar acontecendo muito forte. Eu estou envolvido na rota bioceânica que vai ligar Campo Grande ao Chile. Em Porto Murtinho, algumas pessoas comentaram comigo que estão usando muito as redes sociais para fazer aliciamento de meninas, principalmente adolescentes, né, do sexo feminino, para esses processos de exploração, inclusive combinando com o tráfico. Só que se antes era difícil a gente conseguir identificar, né, hoje está mais difícil ainda, né? Até porque, nesse caso de Manaus, por exemplo, a pessoa não foi presa. Não foi presa porque não se conseguiu nenhuma prova contra ela, né? Absolutamente nada. Nem a passagem que ela pagou para adolescente a gente conseguiu comprovar de que ela tinha favorecido a ida da menina para Manaus sem a família ter conhecimento, né? Então, são coisas que rondam o nosso cotidiano, né? E que realmente assim, não existe nenhuma campanha, não existe nenhum processo de sensibilização da sociedade e das famílias para os perigos que isso representa, né? E isso é um prato cheio para o mundo do tráfico de pessoas, né? Então, as fraquezas humanas são o alimento do tráfico, né? Ele vive de fraqueza, né? Ele vive justamente dessas situações, porque ele oferece essa falsa solução, essa falsa segurança, o encaminhamento dessas insatisfações. É isso. Na verdade, né, Mote, as fortalezas humanas é que chamam para o tráfico, né? Porque o tráfico não gosta de gente fraca, só de gente forte, né? Gente fraca não tem vez, não. Gente, a Doêmia está aqui e ela gostaria de fazer a fala dela. É isso, Doêmia? Doêmia, você já saiu? É que ela precisa participar de uma outra live, mas ela queria... Não, eu estou aqui. É que eu tenho uma live agora com Fortaleza sobre o depoimento especial de crianças e adolescentes, que vai falar justamente sobre a violência institucional, que é a Lei 13.400
e 31 contempla isso, né? E a gente sabe que, infelizmente, ainda existe muito, né? Eu só queria, quando você falou das gestantes, né, da entrega dos bebês, aí acontece aquelas adoções prontas, o comércio de bebê, enfim, essas coisas. Eu queria dizer que nós temos aqui em Campo Grande, eu acho que é do conhecimento da maioria das pessoas, o projeto Dar à Luz, que atende mulheres gestantes que, por algum motivo, declinam o desejo de entregar o seu bebê, né, de forma correta, que não é crime você entregar o bebê, né? Crime é você vender, traficar. E eu queria dizer que nós temos esse projeto que atende essas mulheres e que muitas vezes, ao final de tudo, elas não entregam as crianças. A partir do momento que elas são orientadas sobre seus direitos, a gente aciona a rede, né? Vê o que é, qual é o motivo que essa mulher quer entregar esse bebê, né? Então, eu queria colocar isso para vocês, eu não sei se é de conhecimento de todos, é na Vara da Infância e da Juventude, né, ali no fórum, doutora Cate Brown, que é a juíza, e nós temos uma equipe técnica que trabalha, uma assistente social, uma psicóloga, e tem também na maternidade e na Santa Casa, enfermeiros, enfim, todo mundo que conhece o projeto. Eu tenho que me ausentar, porque eu faço parte da live e já estou meio atrasadinha, tá? Muito obrigada a todos. E se ficar gravado... Só responde uma coisa. A captação dessas jovens, dessas mulheres que querem doar os seus filhos, é feita na rede de saúde? É encaminhada. Aí, em algum lugar elas chegam nos postos, através do conselho tutelar. Às vezes até acontece assim, de denúncia, sabe? Denunciar, fulana lá naquele bairro, vai no posto de saúde, fulana lá está querendo entregar a criança. Então, vai alguém, manda para a gente, é feita a visita, só que agora, nessa época de pandemia, não está existindo essa visita, entendeu? Então, a gente está todo mundo assim, porque não está ninguém trabalhando só em home office, só em casos assim, de extrema urgência é que vai algum técnico, né? Mas é através da procura da própria gestante ou de denúncia, enfim, de algum veículo da rede. Certo? Qualquer coisa, eu estou à disposição, mas mais para frente. Tá bom? Ok. Bia, você queria falar? Gente, a Bia levantou a mão, Bia. Não. Quem gostaria, gente, diante dessa situação, como é que a gente pode fazer com que essa informação flua não só entre nós, mas, sobretudo, como é que a gente faz para impedir, por exemplo, o aliciamento, como é que a gente faz? Fala, Elivaldo. Bom, eu gostaria de sugerir o seguinte, né? Sempre articulação em rede de contato, né? Então, no caso dos homossexuais, etc. e tal, tem uma ONG em Campo Grande que era presidida pela Cris Stefani, e ela fazia um trabalho, né, de articulação com toda essa comunidade, né? E ela tinha uma rede de contato, né, uma rede de informação que existiam, né, muitos problemas de violência, etc. e tal. Então, eu vejo assim como uma forma de estabelecer uma rede de contato, né, utilizar os serviços dessas ONGs, né, que trabalham também, faz um trabalho periférico assim, e tem muita informação com relação a essas questões, né? Porque a primeira situação envolve essa comunidade, né? E mais especificamente aqui na nossa região, o que existe é muita prostituição infantil, né? Agora, eu não sei se isso tem alguma relação com o narcotráfico, né? Ou se é uma rede de exploração, né? E aqui também existe o turismo, né? Turismo de pesca, né? E também flui toda essa corrente aí de exploração da prostituição, né? Não tenho conhecimento de casos assim de tráfico de pessoas ou escravidão, né?
mas tudo isso concorre também para essas situações, né? Obrigada, Elivaldo. Gente, pessoal que está aqui, por que esses casos não chegam, por exemplo, na rede sociojurídica, por exemplo? Por que esses casos não chegam a nenhum lugar? O que acontece entre a realidade e o que... a impressão que eu tenho que nós, do CETRAP, a gente é um misto, né? Entre a realidade e a garantia de direitos, a Daniela vive falando, né, que nós, na verdade, fazemos movimento social, né, Daniela? Uma vez eu vi a Daniela falando isso. Porque quando a gente conversa com os serviços, a gente imediatamente localiza situações, né? Eu me lembro bem da discussão que a gente fazia, por exemplo, no Centro Pop, que, de repente, aparecia um amigo no Centro Pop que convidava as pessoas para ir para uma determinada pensão aqui em Campo Grande. Lá nessa pensão eles dormiam, no outro dia saíam para o trabalho da colheita da braquiária, de passar agrotóxico, de destoca, sei lá, mas tudo em situação de trabalho análogo de escravo, né? Por que isso tudo a gente não consegue encaminhar as situações? O que é que acontece com as políticas sociais que a gente não consegue dar essas respostas ao que realmente está acontecendo? Queria ouvir vocês, gente. O que acontece conosco? Fala, Beatriz. Posso falar, Estela? Estela, na verdade, eu acho que a gente fala tanto, né, de sensibilizar, de capacitar pessoas, mas o que eu sinto é que nem sempre as pessoas estão, digamos assim, preparadas para escutar a história do outro, né? Então, essas situações acabam passando batido em determinados serviços, ou porque aquele determinado profissional não estava com a disponibilidade para escutar realmente a história ou para procurar entender melhor aquela situação. E eu acho isso muito delicado, né? Então, quando a gente, às vezes, nos serviços, eu sempre falo assim, eu acho que a pessoa tem que ter perfil para trabalhar em alguns locais, né? Não adianta falar assim, vai para o consultório na rua porque você não deu certo em lugar nenhum, vai trabalhar no consultório na rua, tipo como uma punição para a pessoa. E eu vejo, como o Edivaldo colocou, uma coisa está muito ligada à outra, eu vejo, né? Usuários, pessoas usuárias de álcool e outras drogas relacionadas com a questão da exploração sexual, né? Uma coisa está muito ligada na outra. Eu vejo nas meninas aqui em Campo Grande que às vezes acabam indo para uma situação de prostituição porque a única forma encontra para conseguir fazer o seu corre, né? E aí, qual é a política pública que hoje temos? É internar esse pessoal compulsoriamente. E a gente vê que não é essa a solução, né? Então, acho que os serviços eles precisam ter pessoas que tenham realmente condições de escutar, né, a história e entender aquele outro lado, né? Porque às vezes a gente quer que a rede dê conta, mas não tem pessoas para fazer uma escuta qualificada, na verdade, né? Eu, por exemplo, estou evitando de usar o termo abordagem social, né? Quem faz abordagem é a polícia, gente. Né? A gente tem que mudar, vamos procurar trabalhar de acolhimento social, de repente. Eu acho que a coisa poderia estar mais amena, a gente poderia ter condições de nos aproximar e tentar, né, junto com essa pessoa que está na situação, porque eles custam muito se abrir, né? Não é assim, a primeiro momento que vai chegar e contar toda a história. Então, acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, de escuta, né, para que a coisa possa avançar. Agora a polícia já pegou para ela o nosso nome abordagem social, viu, Graça? Você presta atenção aí, Graça. Você está entendendo, né?
Bom, que a gente está há muitos anos discutindo abordagem em situação de rua. E agora a Bia falou abordagem, a polícia, meu Deus, graça, socorro, né? Pegaram nossas palavras. Aliás, as palavras andam, né, sendo tiradas de nós. Neila, você queria participar conosco? Gente, na minha opinião, a complexidade que existe em alguns casos e o racismo estrutural que existe em outros casos é que dificulta essa visibilidade e que esses casos cheguem ao conhecimento das autoridades, digo que competentes. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo, a própria Estela já deu, que é o caso das adoções. Eu trabalho em várias adoções, desculpe, não trabalho em adoções, eu trabalho nos procedimentos de destituição de poder familiar, e você verifica claramente ali que, na realidade, aquela família, aquela pessoa, ela tem, se a rede fosse acionada de forma correta, aquela criança não poderia sair, não precisaria sair do seio familiar dela. Mas, principalmente, quando se trata de criança recém-nascida, clarinha, colinho claro, essa criança jamais vai voltar para a família. Porque existe muito interesse em relação à adoção dessa criança e, via de no procedimento de destituição do poder familiar, solicitando assistência judicial para essa pessoa, para essa família. Essa criança já está até em outro lugar, já foi até colocada em família substituta. Isso é um ponto. Isso aí, como acordava de telefone, eu trato como uma questão de muita complexidade. Nós dificilmente vamos conseguir resolver isso, porque aí você tem por trás disso a atuação de vários atores, e atores que são atores empoderados, atores que têm poder para falar sobre aquilo. Aí eu vou lá para o judiciário, vou para o Ministério Público, vou até lá para a equipe multiprofissional, que atua tanto em um quanto em outro, e às vezes até omissão na defesa, na Defensoria Pública. Tá? Esse é um ponto, a complexidade, é complexo isso. Hoje a gente vê um monte de pessoas procurando a família biológica pelo Facebook, gente que foi adotada, e vários aqui do nosso estado, como de outros estados. Tem até um programa específico desse, do pessoal de Israel, que trata disso. Há algum tempo atrás eu estava na Espanha e só dava isso na televisão, que tinham descoberto uma rede enorme lá de pessoas que foram levadas lá para a Espanha, e daí 20, 30 anos a pessoa descobre que ela veio aqui e quer saber de onde veio, e descobre-se inclusive que envolveu dinheiro. Isso é uma coisa. Complexidade. É um procedimento complexo em que várias autoridades empoderadas estão envolvidas. Às vezes consciente e às vezes inconscientemente. Isso é uma coisa. No rastro e no vácuo do racismo estrutural que a gente vive, eu te coloco os indígenas da área de fronteira. Os indígenas da área de fronteira, que até crianças, estão sendo convidados para trabalhar no eucalipto, para mexer lá na colheita da mandioca, e quando eles passam para o lado de lá, eles são escravizados, eles vão trabalhar mesmo na maconha, na plantação de maconha. Quer dizer, eu estou numa aldeia em Amambaia, Coronel Sapucaia, que seja, onde as pessoas têm dificuldade para provar que existe, porque nem documento tem. E eu não conseguia entender até bem pouco tempo por que eu tinha tanta dificuldade para conseguir fazer uma documentação de uma pessoa dessa, um registro civil. Então, na realidade, o que está por trás disso é o uso desse vácuo que esse racismo estrutural produz, para que essa pessoa tenha dificuldade mesmo de acesso até a documentação, porque fica até difícil depois de rastrear. Não tem registro, não tem RG, não tem porcaria nenhuma. Hoje em dia nem mais os indígenas têm aqui no Mato Grosso do Sul, não sei como é que está pelo Brasil. Então, a gente tem 2 pontas. Essa ponta onde a criminalidade organizada ela vai no vácuo do racismo institucional, e essas presas são muito fáceis. Crianças, adolescentes, até adultos indígenas estão sendo escravizados na região de fronteira. E você vai também aí nessa coisa
dessa parceria, entre aspas, que existe entre alguns órgãos que são encarregados dessas políticas da infância e adolescência, e essas crianças são tiradas dessas mães e até dessas famílias. Você, às vezes, entra até lá com a avó querendo essa criança para que ela não saia da família extensa, e essa criança é tirada do mesmo jeito. Você pode provar 1000 vezes que essa mãe, que um dia foi usuária de droga, hoje não usa droga mais, está recuperada, está em casa, tem outros filhos, essa criança não volta mais. Se essa mulher for presa por azar, no mês que ela ia dar à luz e tiver dado à luz dentro do sistema penitenciário, dependendo do lugar que ela der essa luz, essa criança vai sumir. Ela não vai conseguir mais, essa criança nunca mais volta. Para mim, tudo isso é tráfico de pessoas. E, então, é muito difícil. Eu falei uma vez numa reunião do CETRAP, que, na realidade, essa questão do tráfico é uma coisa tão fluida, que a gente tenta pegar e não consegue. Entendeu? Mas é justamente por isso. De um lado, a gente tem esses atos complexos, com autoridades envolvidas ou com boa intenção, ou com má intenção, ou por omissão, ou por negligência, ou porque também está nem se lixando para isso. E, por outro lado, a gente tem o vácuo que cria esse racismo institucional, que a gente até acha que, às vezes, é por acidente, mas quando você vai tratar de verificar que na penitenciária de Dourados, 50% das pessoas que estão presas lá têm 18 a 29 anos, e 15% dos crimes lá é tráfico de drogas, alguma coisa assim não bate, alguma coisa está bem errada. Então, eu só queria dizer isso. Vocês sabem que eu sou inconformada com essa questão de extinção do poder familiar por muito tempo. É uma briga muito inglória. A gente vê as mães querendo os filhos de volta, às vezes tem até mais 1, 2 filhos e querem aquele filho de volta, e dificilmente, depois que é retirado, elas conseguem de volta, porque o ato é muito complexo e as forças são muito poderosas por trás disso. A gente costuma chamar, você sabe, de adoção compulsória, quer dizer, essas crianças vão compulsoriamente serem adotadas por outra família. Então, enquanto a gente não conseguir jogar luzes devidas a essa invisibilidade desses que estão vítimas na fronteira, eu falo aqui dos indígenas, que é onde eu trabalho mais, e quando a gente não conseguir colocar em pratos limpos e que a lei se cumpra para os pobres também, na destituição do poder familiar, onde a rede atue com a família, eu acho que a gente vai continuar tendo tráfico de droga, muito além da questão da exploração sexual, da questão do adolescente LGBT, que é gravíssimo também, mas a gente tem também essas questões bem na nossa cara e que o volume é grande. Ele não está escondido, ele está na nossa cara, que é essa questão da adoção compulsória, vamos chamar assim, e essa questão desses indígenas na região de fronteira que estão sendo levados lá para trabalhar na colheita e na plantação de maconha. Era isso que eu queria dizer, Estela. Obrigada. Estela, eu gostaria de ouvir o delegado da Polícia Federal, e vou até fazer uma provocação. Ele também vive os problemas que a gente está apontando aqui, de não chegar os casos para a Polícia Federal, né? Quando a gente atuava lá em Pacaraima, bem antes dessa migração dos venezuelanos para o Brasil, quando ela virou rota, né, na CETRAP, quando ela virou rota de tráfico de meninas para a Venezuela e para a Europa, na cidade de Pacaraima, um dia eu estava lá fazendo uma capacitação da rede e a gente lá não tinha ônibus, né? E eu vinha de carona sempre, com algum carro. E aí o pessoal pediu para eu dar a carona para uma menina e ela seria entregue no Conselho Tutelar de Boa Vista. E essa menina tinha sido resgatada em Santa Helena do Airém. A menina tinha 13 anos. E ela tinha sido traficada para a Venezuela e o pessoal do Conselho Municipal lá de Santa Helena conseguiu identificar essa menina lá, conseguiu então trazê-la para o Conselho Tutelar de Santa Helena e ela foi então entregue para o Conselho Tutelar lá de Boa Vista. Parece uma coisa muito simples, mas não é, uma coisa muito complicada, né? E segundo a Socorro Santos lá de Boa Vista, eles faziam muito esse movimento de resgatar meninas lá em Santa Helena e em outras cidades, né? Isso é uma coisa grave, a meu ver, porque tráfico de pessoas é um crime federal.
né? Então, eu lembro que eu gastei um meio dia tentando conversar com eles, de mostrar que é importante a gente levar aos órgãos que têm a competência de investigar esses processos e de até indiciar os criminosos, né? Para que eles possam indiciar, eles têm que ter o fato, né? E todas as informações que revelam aquele fato. Mas é muito comum nós, da rede de proteção, não acionarmos os órgãos quando se trata de casos de tráfico, porque a gente fica muito preocupado com o acolhimento e reduzir ao máximo os danos trazidos por essa situação vivida pela pessoa, que a gente esquece dos direitos, né? E toda vez que a gente deixa de encaminhar uma situação dessa aos órgãos competentes, a gente favorece o mundo do tráfico, né? A rede de traficantes. Por quê? Porque eles vivem justamente da nossa compaixão. A nossa compaixão é maior que a nossa razão, né? E aí acaba que a gente não aciona os órgãos que de competência tem para investigar os casos de tráfico, né? E isso é muito comum, por exemplo, na região amazônica, né? Então aí eu acabei descobrindo diversos fatos que ocorreram naquela região em que os serviços de assistência resgatavam as pessoas, né? E eu lembro até que uma vez num outro projeto que a Graça coordenava, a gente foi resgatar uma menina lá na Bolívia, na cidade da Bolívia. Contamos, inclusive, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, de policiais brasileiros que entraram disfarçados, uma operação escabrosa, né? Para salvar uma menina, para resgatar uma menina que tinha sido traficada para o interior da Bolívia. E conseguimos resgatar essa menina, mas tudo no sigilo, né? Mas não chegamos à rede realmente que tinha feito esse processo. Então, eu acho que o delegado Rocha podia falar um pouco para a gente, né, de como a rede tem que se integrar nesses processos e quando é que a gente tem que acionar ou não. Eu acho que isso é importante, Stella. Se o Rocha pudesse falar com a gente agora, não sei se ele está ouvindo aí. Não, sim, eu estou acompanhando aqui o debate. E eu vou passar aqui a experiência que eu tenho aqui no estado do Mato Grosso do Sul, sendo um dos responsáveis aqui pela circunscrição de Campo Grande. Já esclareço que aqui eu sou responsável pela circunscrição de Campo Grande, não a parte de fronteira não afeta a minha delegacia, entendeu? Mas eu posso dizer que são raros os casos. Por exemplo, o ano passado, acho que nós tivemos 2 inquéritos instaurados relacionado ao tráfico de pessoas no estado inteiro, entendeu? Então, eu acho que algum lugar está represando essa informação, entendeu? E não está chegando aos órgãos competentes para apuração desse crime. Se tem um grande nicho aí de tráfico de pessoas no estado, não está chegando ao conhecimento da Polícia Federal, pelo número pequeno de instaurações de inquérito, entendeu? Então, eu já coloco à disposição aí, eu posso passar para a Andréia, que eu acho que é a secretária executiva aqui que entrou em contato, deixar meu contato pessoal aí para futuras, para a gente tentar fazer um alinhamento para essas denúncias chegarem até a Polícia Federal, que pode apurar esses crimes, entendeu? Na verdade, gente, eu quero ser bem assim tranquila, né? Estava pensando assim, o que a gente realmente tem que fazer. Então, o CETRAP ele já passou por diferentes formas de trabalho. O início do CETRAP, lá em 2002, já com 18 anos de existência, nós pegávamos cada situação e estudávamos, acionávamos a rede para ver onde é que o curto-circuito tinha dado circuito e para a gente ter condições de ver o que estamos errando e o que não estamos errando. No entanto, hoje, gente, concretamente, né, primeiro, grande parte dos órgãos de segurança não participam das reuniões, embora sejam integrantes do comitê. Então, fica difícil. A segunda questão, e eu vou ser assim, mais transparente possível, tem uma questão de fundo
que é a história do racismo estrutural, eu não tenho nem dúvida nenhuma, né, que do caso das crianças brancas é um racismo reverso, porque as crianças brancas são aquelas que mais vão ser alvo de valor, não de preço, de valor na adoção, vão ter mais valor agregado na adoção, por incrível que pareça. Mas eu queria dizer também que a Neila fala uma coisa que, para mim, ela é cruel e é verdadeiríssimo. Muita gente participa dos processos de adoção que aquela mestranda lá da UNB chamou de adoação. Eu fiquei impressionada com o estudo da menina, que ela vai dizer o seguinte, que há uma adoção que é induzida, que é feita a partir da indução da doação, entendeu? Aí ela vai chamar de crianças que foram adoadas. Eu achei isso muito interessante, porque como ela vai estudar as crianças indígenas na região de Dourados, ela vai dizer que isso é uma questão tão estrutural que grande parte da rede de garantia de direitos nem percebe o racismo estrutural e nem percebe a questão do patriarcado. Então, porque essas mulheres, a Boêmia fala, né, a rede vai atrás e diz para essa mulher que ela vai ser protegida, que ela vai ser isso. Não, na verdade, depois essas mulheres, né, vão ser jogadas no ventilador, né? Essa que é a grande questão. Então, acho que a gente tem aí, e eu falo, Rocha, assim, teve uma vez, Rocha, que eu, Zinha, cometi um dos maiores descalabros que tem, que eu ainda me arrependo profundamente. Eu levei na reunião do CETRAP todo o resultado do mapeamento da exploração sexual envolvendo meninas paraguaias. Você sabe o que aconteceu? A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Polícia Militar fez uma batida no município de Rio Brilhante, estourou as casas de prostituição, colocou essas meninas todas na rua e mandaram todas para a Polícia Federal de Dourados. A Polícia Federal de Dourados, está escrito no processo, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Despachou as meninas paraguaias por meio, não sei se foi do Expresso Amambai ou do Queiroz, né? Então, até hoje eu me arrependo profundamente de ter passado isso, porque ao invés das meninas serem protegidas e os direitos delas serem garantidos, elas foram enviadas embora do Brasil pagando multa, pagavam R$160 na época, né? Então, eu acho, Motti, que a gente também tem que problematizar como é que a gente faz os direitos das pessoas serem garantidos, né? Essas mulheres que fizeram a adoação, como é que é esse processo? Como é que a gente garante direitos para as mulheres? Eu acho que aí tem um outro dado que, para mim, é muito cruel, né? Porque, Linaldo, quando você fala a Cris fazia um excelente trabalho, realmente um excelente trabalho. Porque quando a gente sabia de um adolescente que estava chegando de uma cidade, que estava sozinha, que estava fazendo ponto, ou que estava na casa de alguém da Associação das Travestis corria atrás e ia para ver se estava alojado, se tinha comida, e começava um processo de educação entre pares ali para não ser muito explorado. Não ia ser explorado, não ia ser muito, né? Agora, nos dias de hoje, o que é que a gente faz? Quando a Bia fala assim, eu não quero mais falar abordagem social, tem a ver também com o serviço da assistência social, que não tem tempo para conversar com as pessoas e que aborda e fala, vamos levar todo mundo, né? Então, tem isso também. Eu acho que a gente fica meio entre a cruz e a caldeirinha, né? Não sei. O que você acha, Marco? Você que está aí na espreita, só escutando. O que a gente faz? Fala, Bia. Eu vou ter que sair, infelizmente, que eu tenho que ir para o plantão fazer o meu trabalho, tá? Mas, assim, eu quero aqui agradecer e pode deixar, eu vou acionar quando eu precisar, vou acionar vocês mesmo, né? Porque eu acredito muito no trabalho da rede e a gente precisa se fortalecer para poder realmente
dar uma resolutividade melhor aos casos e fazer os encaminhamentos necessários na questão da garantia de direitos. Então, eu deixo aqui meu boa noite, um abraço especial para todo mundo, principalmente para minha irmã Estela, né, que eu amo demais, né, ela sabe disso, e a todos os companheiros e companheiras que participaram. Eu agradeço a oportunidade, mas infelizmente eu vou ter que sair, tá? Um beijo grande. Até mais. A Ivoneide já saiu do serviço e já foi para casa, viu, gente? Ela está acessando de casa agora. As pessoas saem do serviço e correm para casa. Essa nossa live aqui tá um barato. Então, gente, e aí? Que desafios temos, hein, Marco? Estela, só assim... Oi, Dani. Então, eu estou ouvindo vocês tudo, acompanhando, me dá uma angústia muito grande, porque a gente fica... Eu gostei que a Estela falou entre a espada e a pandemia, a espada e a cruz. Mas eu vejo um desafio muito grande quando a gente tem que acompanhar as violações de direitos. Essa questão de você, nesse tempo de pandemia, eu próprio posso dizer, já falei isso em outros momentos, essa questão de segurança, de proteção, é muito complexo. Por exemplo, a violência doméstica. A gente está vendo um aumento, porque está desempregado, tem que pagar a conta, sustentar, tudo isso daí, sujeito a algum trabalho, às vezes não recebe por esse trabalho, e pronto, aí já começa agressões entre si mesmo, as famílias. Aí pedem ajuda. Como é que você vai ajudar? Como é que você vai fazer os encaminhamentos nessa época? Por mais que tenha atendimento online, mas como a Bia falou no início, o próprio, assim, o mote, como é que você vai fazer entrevistas encaminhando uma pessoa virtual? É muito complexo, tem a dimensão humana, do acolhimento, o medo, o pânico, tudo isso daí. Eu sinceramente, a gente fica assim, como achar saídas mesmo nesse tempo. E principalmente a questão do trabalho escravo. E muitas vezes eles não querem falar que para não perder, porque a única ainda garantia nesse tempo de pandemia é se sujeitar a essas condições de trabalho. Enquanto até não adoece, que a hora que adoece, pronto, aí já também perde o emprego e não tem nada de acompanhamento nessa área, né? Então, eu não sei, Estela, ouvindo assim, a gente fica assim um pouco bastante, porque como é que eu vou incentivar, motivar a pessoa a fazer a denúncia ou fazer parte disso, sendo que não tem a proteção, o acompanhamento, que enquanto não tinha pandemia, a gente podia visitar, acompanhar e fazer mesmo o confronto entre família, entre os trabalhadores. Eu penso um pouco mais nisso. E não está chegando só na questão dos imigrantes, mas também famílias brasileiras. Então, o socorro, muitas vezes, que a gente faz pelo WhatsApp, pela internet, é tentar apaziguar para que o pânico não tome conta de uma agressão e até morte. Então, eu acho que debater, de achar, eu não sei. Eu, sinceramente, ainda estou sem luz em termos da vítima, em termos disso. E a gente sabe que as coisas estão acontecendo. É só nesse sentido. As coisas nunca pararam de acontecer aqui no Mato Grosso do Sul, né, irmã? Assim, é impressionante o que acontece aqui. Tanto que acontece na capital, quanto que acontece na fronteira. Toda vez que eu viajo pela DPU, são relatos de todo tipo. É aquilo que a Neila falou há pouco tempo aí. Então, a grande questão enquanto os órgãos públicos ficarem parados esperando acionamento, nada vai acontecer, né? Para isso existem os comitês. E aí eu concordo com a Estela. Eu tenho faltado pra caramba no CETRAP, porque eu estou mexendo com saúde indígena, junto com a Neila, a gente está enlouquecida com essa questão do Covid. Então, tem faltado bastante no CETRAP e no CERMA. Mas eu acho que os comitês são a esfera ideal para a gente estreitar vínculos, traçar objetivos em comum, fixar planos estaduais, né? Colocar convênios. Por quê? Porque não adianta Daniele,
esperar a pessoa bater na porta da DPU buscar assistência jurídica. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Então, enquanto eu estava lá no meu gabinete, esperando, não chegava indígena. Claro que indígena que vai chegar aqui no centro de Campo Grande, nenhum. Que imigrante que vai chegar ali, nenhum. A gente começou a atuar com população migrante a partir do momento que a DPU foi efetivamente para o SERMA. E aí, as demandas começaram a chegar pelos parceiros. A mesma coisa em relação aos indígenas. A partir do momento que eu comecei a ir para as aldeias, as demandas começaram a vir. E a situação da fronteira não é de agora. Não é de agora, gente. Eu cresci, fui criada no Mato Grosso do Sul, e o que mais se sabe aqui é o que acontece na fronteira. Você vai a Corumbá, a gente sabe o que acontece na fronteira em Corumbá, as meninas sendo prostituídas no Rio. Quer dizer, os aliciadores fugindo da fiscalização, saindo do lado brasileiro e dentro de embarcações de bandeira com outro país, né? Outra bandeira que não brasileira, para não ter fiscalização do ANTAC. E mesma coisa os indígenas. A colheita da mandioca, a Neila falou certo, hoje no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, o grande problema é a colheita da mandioca, que eu também não sei se é mandioca, né? Não dá para saber, porque as crianças... Os intermediadores buscam as crianças nas aldeias, lotam caminhonetes, lotam carro para pagar R$5, gente. R$5. Ficam com as crianças 3, 4 dias e devolvem. Há cerca de um mês atrás, uma das aldeias que eu atendo, que é a Jataivari, ali bem próxima a Ponta Porã, cerca de 15, 20 quilômetros de Ponta Porã, uma criança morreu. Porque caiu da caminhonete, desse aliciador, e foi atropelada pelo carretilho que vinha atrás da caminhonete, lotado de mandioca. Então, eles transportam as crianças sem qualquer segurança. E aí, entra o telhado de vidro de todas as instituições, tá? A gente tem que reconhecer. Defensoria Pública da União, telhado de vidro, não tem unidade da DPU em Ponta Porã. PRF, telhado de vidro, porque tem um posto da PRF ali no caminho. Essa pessoa passou pela BR, a criança caiu na BR, ninguém viu, foram encontrar um corpo, porque as outras crianças desesperaram e foram chamar os pais, né, lá dentro da aldeia. Telhado de vidro da Polícia Federal, que eu sei que tem muito trabalho, mas também não dá conta de buscar essas atuações no interior. E aí, por que eu sempre, a Estela falou, a Daniela sempre fala dos movimentos sociais, mas é isso, porque se a gente não trabalhar em rede, as coisas não funcionam. Então, a gente precisa muito mais do acionamento dos pesquisadores. A gente sabe que tem antropólogos hoje no estado inteiro fazendo pesquisa. Tem pessoal do serviço social fazendo pesquisa aí. A Estela é volta e meia orientadora de um monte de gente fazendo pesquisa. Então, essas informações chegam, de alguma forma, através desses parceiros. E eu acho que é isso. Então, Estela, para mim, a grande... Não vai ser a solução, mas para remediar isso que a gente vive, é sempre estabelecer um fluxo. Um fluxo. Entendeu? Se eu ficar de licença, se eu sair amanhã, o colega que vem me substituir, se ele tiver desenhado um fluxo, né? De que, comitê, essas denúncias chegam através vão para o comitê, não vão, o comitê aciona todos os seus órgãos que estão ali com assento no comitê, porque também a gente tem que tomar o cuidado, e aí eu concordo completamente com a irmã, enfim, de que também não dá para acionar qualquer servidor público. É triste isso, mas não dá. E aí coincide com a fala da Neila, o racismo estrutural. Não adianta. Eu não posso bater na porta de qualquer defensor da União, eu não posso bater na porta de qualquer delegado, eu não posso bater na porta de qualquer policial rodoviário, eu tenho que bater na porta daquele parceiro que tem assento no comitê. Para que ele faça, dentro da sua instituição, o melhor caminho. Isso, para mim, tem funcionado muito. Muito, muito, muito. Então, quando eu recebo acionamento, Padre Marco sempre me aciona lá em Corumbá. Padre Marco me aciona às vezes. Então, eu já tenho o meu caminho, né? Que é a Flávia da Delemig aqui em Campo Grande, que é a delegada que tem assento no SERMA, por exemplo, que trabalha com migrante. E agora eu já tenho um outro contato lá em Corumbá, um delegado ótimo que está lá. Então, a gente vai fazendo esses caminhos, mas que são caminhos que parecem voluntários, mas não são. Porque são pessoas que estão nos grupos, que estão nos comitês. Então, assim, eu acho que é importante isso, da gente tentar... Então, enquanto comitê, enquanto CETRAP, vamos identificar, vamos mapear. A gente tem que ter pontos focais nas instituições. Quem foi o meu ponto focal na Defensoria do Estado? A Neila. Então, assim, eu vivo chama a Neila.
Quem que é meu ponto focal no Ministério Público? Ah, é o doutor Francisco, que costumava vir nas sessões do CERMA. Ele é ótimo, trabalha com direitos humanos. Então, mesmo que não seja da área dele, eu falo com ele antes. Por que eu falo? Porque daí ele vai me dar o apoio dentro da instituição dele. Para evitar. Porque, assim, a gente vai ter uma gama de pessoas que não vão denunciar, porque o nosso Estado também não tem estrutura para acolher. Eu, como defensora, não me sinto confortável de dizer para uma menina, né, vítima de tráfico para exploração sexual, de que ela vai ter o acolhimento, porque a gente sabe que ela não vai ter. Né? Mesma coisa dos meninos da colheita da mandioca. A gente tenta fazer a redução de danos, né? Por exemplo, esse caso do atropelamento, é óbvio que eu fui polícia, né? Polícia imediatamente, porque não tinha jeito. Mas se a criança não tivesse morrido, eu teria coragem de falar para aquela pessoa? A polícia não teria, porque eles estão lá na aldeia, na fronteira, e com traficantes lá que chegam muito próximo deles. Então, assim, mas aí, de repente, trocando uma ideia com o delegado, talvez ele me orientasse de uma outra... Então, assim, a gente vai, né, traçando formas de atuação. E não adianta se iludir, né? O Estado brasileiro é falho, a gente não consegue estar presente em todas as demandas, mas eu acho o principal, Estela, e aí também a nossa saúde mental. Eu vejo que vocês todos são muito atuantes, todos vocês, nas suas áreas. Tem gente aqui que milita na área da infância, pessoal, a Bia do Pop Rua, é uma loucura essa mulher. Então, assim, eu sei que é muito difícil e é muito trabalho. Então, estabelecer o fluxo também facilita para quem está na ponta. Da pessoa se sentir amparada. De falar assim, olha, eu não vou ligar para a Daniele, vou incomodar a Daniele. Não, a Daniele é um ponto focal da DPU nesse assunto. Tem que ligar para a Daniele mesmo, entendeu? Tem que cobrar da Daniele. Daniele. Ligação da Daniele. Então, assim, isso muda, né? Daniele, eu acho isso que você falou é muito importante. Você está falando duas coisas, e eu ia até falar sobre uma delas. Se você acabou falando da outra, que eu acho que tem muito a ver. É importante que a gente construa um fluxo, né? E na construção do fluxo, a gente tem que saber das atribuições e competência, que é, na verdade, o sistema de responsabilização, de defesa, de proteção e de responsabilização. E, então, é importante que a gente, na área da criança, a gente fez isso, né? Gastou muitos anos para chegar a esse processo de construção, né, o que a gente chama de sistema de garantia de direitos, aonde a gente ficou quebrando cabeça muitos anos até que se construiu, se consensuou um fluxo, né, qual é a porta de entrada, essa coisa toda. Então, o fluxo é importante a gente definir. E a outra coisa são as redes de contato, o network, que eu acho que é importante, né? Você vê, os dois casos que a gente ilustrou aqui, tanto lá de Manaus quanto o caso do Paraná, foi usando pessoas de contato, né? Alguém conhecia alguém, que acionou esse alguém, se alguém conhecia mais não sei quem, foi indo assim. Então, a gente conseguiu resgatar duas pessoas de uma possível situação de tráfico. Mas nenhuma delas passou por esse fluxo, né? Então, por exemplo, a questão da responsabilização, ela é muito importante, né? Nós temos um caminho que é a defesa e a proteção da pessoa que é vítima. O outro, que é muito importante para a gente interromper o processo, o ciclo, né, e reduzir as possibilidades que venham a ocorrer novamente, é retirando do circuito esses aliciadores, esses traficantes de pessoas, né? Então, eu acho que é uma tarefa bacana essa. A gente tanto identificar quem são os nossos pontos de contato, nossa rede, né? Quem são os pontos focais, não que a pessoa seja da área, mas é aquela pessoa que é proativa, né? Que tem expediente, que vai saber quem acionar, né? Em cada um desses pontos, que a gente identifica no fluxo. Porque no fluxo a gente vai pela competência, pela atribuição e competência, né? E aí a gente vai justamente atuar de acordo com o caso, né? Se for criança, ele tem uma rede de proteção. Se for adulto, ele tem a mesma rede? Não tem, né? Se for criança, tem um sistema já estabelecido, estruturado, para restabelecer o direito. Se for adulto, esse caminho é muito mais árduo, né? Muito mais difícil. Mas nós temos que construir esse caminho. Nós temos que identificar, né, com que o adulto poderia contar hoje
para ter essa proteção, né? Então, os programas estão sendo criados, mas eles não se articulam. Eu acho que isso que a Daniele coloca é muito importante, né? Então, nós precisamos fazer esse processo de articulação, né? A construção do fluxo e a identificação desses pontos focais. Eu acho que isso é muito importante. Pessoal, eu estou preocupada com o horário, porque nós combinamos que eram 2 horas, e eu sei que todos nós aqui somos atropelados de coisa. Eu queria dizer, Mote, eu acho muito legal isso, mas eu sinto uma tristeza imensa, porque a gente que lutou pela redemocratização do país, para colocar as instituições como centro de garantias de direitos, a gente voltar agora, né, Dani, e dizer, eu preciso de um ponto focal, porque eu não sei que aquela instituição vai garantir os direitos, é como se a gente reconhecesse que toda a nossa luta por um Estado de direitos, né, um Estado democrático de direitos, não está em voga. E eu quero reafirmar, acabei de falar com o Artemio, ele não veio porque ele precisou ir ao médico, né? E o Artemio, a gente entende que a gente precisa que ele se cuide bastante. Mas eu estava conversando esses dias com ele próprio e dizia assim, olha, se eu tenho que convencer alguém que trabalha na política de assistência social, que as pessoas não podem olhar para outra com preconceito, mas tem que fazer uma acolhida, nós perdemos a guerra, gente. Não foi só a batalha. Não é, Ivoneide? Porque, camarada, nós conquistamos uma política de assistência social para esse país com garantia de direitos. O Elinaldo não vai me deixar falar sozinha, né, Elinaldo? Nós temos um monte de conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente que é contra os direitos da criança e do adolescente. Nós temos um monte de conselheiro tutelar que é contra a garantia dos direitos de criança e adolescente. Ou seja, a impressão que eu tenho é que a gente lutou muito, né? Eu tô num momento muito difícil, né, gente? Acho que vocês me entendem. Eu vivo chorando agora, viu? Sem medo de chorar. Mas de dizer assim, cara, nós lutamos por instituições de garantia de direitos. Fomos nós que lutamos lá com criança prioridade absoluta, fomos nós. Nós escrevemos esse negócio chamado Estatuto da Criança. Quando eu falo nós, gente, eu estou falando do nós, majestade, nós, organizações sociais que estávamos na luta, né? Então, não estou falando nós, assim, pessoas, assim, mas nós, país, né? Nós lutamos para ter uma polícia federal e uma polícia civil e uma polícia militar que fosse servir e proteger. E agora eu tenho que guardar os dados, porque senão é capaz de eles irem lá e violar os dados. Não é um trem estranho, gente, isso que nós estamos vivendo? Desculpem o meu desabafo, acho que eu passo agora para o Marco, que é o nosso coordenador, junto comigo, mote do Comitê Estadual, e dizer para vocês que eu gostaria muito que, pelo menos uma vez a cada 2 meses, nós nos alimentássemos numa conversa dessa, para a gente ver que a gente não é sozinho, porque estamos numa trincheira muito solitária, né? E com a Covid a gente está mais solitário ainda, viu? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter estado com vocês. Marco, é com você. Muito bem, gente. Eu peço desculpa porque eu estou transmitindo do stream para o Facebook, né? E eu tive que entrar em outra página para liberar o áudio e o vídeo para mim. Está dando eco porque está na página de transmissão. Se eu fecho, ele não transmite o som para o Facebook. Eu vou tentar sair da sala aqui. Espera aí. O que a Daniela falava sobre, né, a questão aí e outros também partilharam, a importância, né, de saber alguém da rede, né? Quando aquela criança haitiana chegou na rodoviária de Corumbá com uma lista dizendo procurar Conselho Tutelar, o MPF ou o Padre Marco Antônio. Às 11 da noite, quem é que vai estar disponível nesse horário? Mais fácil de achar? O padre, né? E aí é difícil porque o ônibus tinha saído já.
E cadê o contato da Polícia Rodoviária Federal nossa, né? Eu não tinha no momento, não está participando, né, de maneira um pouco mais efetiva, né, do comitê, e aí não tinha quem acionar. Às vezes eu aciono a Daniele, né? Daniele, ou quando estava aqui, a doutora Maria Olívia. Então, eram os canais que me respondia de maneira rápida essa situação. Então, vocês estão me ouvindo, né? Porque eu estou fora aqui, não estou conseguindo escutar. Está me ouvindo? Sim? E aí, esse ponto de contato é importante mesmo, porque as coisas se dão e tem que agir rápido. Aí eu consegui acionar o Conselho Tutelar, fui no hotel pegar o nome das pessoas que estavam embarcadas, mas não conseguimos mais parar o ônibus no caminho, e aí o Conselho Tutelar que tomou a frente dessa situação. Então, é preciso estar em rede, porque o tráfico está em rede. A gente precisa estar em rede para poder acompanhar essa situação. Deixa eu voltar aqui, que está interferindo aqui. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho, gente, porque se eu fecho aqui não funciona. Peraí. E foi muito bom ver esse grupo participando aqui, né? Tantas pessoas aqui conectadas nessa semana, né, de enfrentamento. Foi uma pena não ter sido anunciado o sistema do Face antes. Eu só consegui a transmissão em público na metade da reunião, mas está lá uma parte da nossa conversa, vai estar lá na página, está na Pascom Fátima Corumbá. E eu quero agradecer o Motti, a Estela e a Andrea por coordenar esse início de transmissão junto comigo, e os demais da coordenação do CETRAP, e todos os que estiveram aí contribuindo para esse diálogo rico e aberto. Oxalá façamos mais vezes, como a Estela propôs em outros momentos, porque a urgência desse tema é sempre, não é só nessa semana e nem só no dia 30, o dia do enfrentamento. Então, muito obrigado a todos. Pode ir fechando, né, Estela e Motti? Eu acho que sim. Tá, então, fechamos. Queremos agradecer a todos e até a próxima. Viu, Padre? Eu vou propor esse encaminhamento. Pode abrir os microfones para a gente se despedir, né? Isso. O encaminhamento para a gente se reunir mais vezes. Né? Para nós. Ok? Vamos reunir mais vezes. Vamos pensar nessa ideia do fluxo, né? Vamos pensar na ideia dessa rede de contatos. Acho que é importante, né? A frequência dessa reunião ampliada, acho que ela deve ser garantida, né? E o que é mais importante realmente é a integração das ideias, das pessoas e dos entendimentos, né? Um grande abraço a todos. Um abração. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau. Centro Pop aqui está à disposição. Obrigada, gente. Pessoal, isso aqui está gravado, viu? Depois a gente vai... Tchau. Que bom. Tá? A gente pode disponibilizar depois, tá? Tá. E lá na página, na página também está a transmissão, tá bom? Valeu, gente. prazer, Estela. Tchau. Obrigadão, gente. Tchau, prazer.